gravação. Então, gente, como eu estava falando aí, hoje ontem a gente falou sobre o as-built do elétrico, foi construindo todo o raciocínio aí para a gente chegar nele, e daí hoje vamos fazer um cálculo assim padrão, um modelo, tá ok? Deixei até aberto aqui. Para abrir logo a página inteira aqui, né? Então, ontem, pessoal, a gente estava olhando nessas fotos aqui, esses modelos, e que infelizmente é o que a gente encontra aí no mercado. Então você tem que fazer tudo, né? Você tem que. Deixa eu ver se tem aqui. Por exemplo, essa advertência aqui, ó, ela deveria estar colocada aqui, ó, atrás desse quadro. Que aí ela fala, né, para você não simplesmente, né, mudar disjuntor propriamente dito, né? Você tem que ver se a mudança desse disjuntor vai impactar, né, no cabeamento aqui que alimenta ele, né? Será que só há a necessidade de eu mudar o disjuntor? Ou eu tenho que também, além de mudar, quando eu falo mudar, é aumentar a amperagem, que é o que o pessoal aí da manutenção mais faz, né? Ah, não, o disjuntor está desarmando. Ah, não, eu já sei o que eu vou fazer. Vai lá e aumenta, simplesmente. O cara pega, Chico Xavier, vai lá e aumenta o amperímetro, o disjuntor, a amperagem, e simplesmente não faz análise nenhuma, né? Então, é necessário a gente fazer essa análise. Então, eu vou abrir aquela folha que a gente fez ontem, e aí vamos começar a construir esse cálculo aí. Voltando aqui em normas. A gente viu, né, os modelos aqui. Então, basicamente, vai vir de um ramal. Vamos pegar um que seria unifamiliar, né? Então, vem no ramal aéreo aí na rua, entra no borne superior do disjuntor, passa pelo medidor, aí nesse caso aqui, entrada aérea, e de dentro do cliente, né, para a residência. Tem muitas casas que têm, ó, essa que chama armação secundária. Essa armação aqui, ela segura o isolador tipo roldana. Vocês estão vendo aqui, ó, que esse cliente aqui, ele é trifásico. Muita gente gosta de colocar trifásico, porque o trifásico, ele em si é mais barato, né, a tarifa de energia. A único inconveniente é que o serviço medido dele é mais caro. Quando eu falo serviço medido, né, é aquele valor que a gente paga caso não utilize energia no mês, né? Justamente um valor específico para ele manter, né, o sistema elétrico de potência funcionando.
Aí as concessionárias, comumente, elas cobram esse valor se o cliente não, né, é, não utilizar a energia naquele mês. Se eu não me engano, chama taxa de. É, para você ter o sistema, né, em manutenção. Eu vou mudar aqui algumas cores. Então, lá na 5410, o que que ela espera? Ela espera que tenha uma entrada geral, igual a que está aqui, né? Tem um cabeamento, aí geralmente o povo põe aqui hashtag, né? Tantos milímetros, né? A gente não vai pôr ainda não. Um disjuntor geral, aí ele pode ser mono, bi, trifásico. Não vou colocar nenhuma alavanca aqui, que eu vou deixar em aberto. A medição de energia, a categoria mono, tri, bi e por aí vai. Daí quando chega no cliente, no mínimo, espera-se que tenha um quadro. E geralmente o disjuntor que está nesse quadro é o geral. E aí você tem a casa clássica, né? Vamos supor, vamos começar por. Vamos fazer de conta que esse aqui é monofásico aqui. Ele é um monofásico categoria M1. Geralmente, o ideal é você ter 3 disjuntores para servir o circuito da residência e um geral que é igual. O M1, se não me falha a memória, a gente estava na 80, né? Deixa eu. O M1 aqui, ó, é um disjuntor de 40. Vamos pegar o M3, que ele suporta mais carga aqui, ó. Então, ele tem um disjuntor monofásico de 60 amperes. E espera-se que tenha lembra lá a redundância de proteção. Então, você tem um medidor monofásico, aqui também 60 amperes. E aqui, geralmente, aí como é monofásico, obviamente, né, não precisa de um equilíbrio de fase, né? Vai ser tudo ou A, ou B, ou C, né? Aí, geralmente, esse triplo aqui, ó. Ó, escrevendo outra coisa aqui. Iluminação, tomadas. Aí aqui depois de tudo, põe TUG, uso geral e uso específico. E aqui é o famoso chuveiro. Então, no mínimo, uma instalação que se preza, segundo todas. É porque se a gente fosse ficar lendo um por um aqui, resumindo, ela quer que você tenha redundância, né, de proteção. Você vai fazer uma manutenção aqui, sei lá, no chuveiro aqui.
Você vai desligar, obviamente, a do chuveiro. Você vai desligar o geral interno. Isso aqui está dentro da residência, né? E esse daqui está lá fora. É igual está lá no desenho que eu estava mostrando aqui. Deixa eu já pegar já o cabeamento. Vamos ver que eu for um ramal aéreo. Porque nesses ciclos, eles Então é um alumínio com arma de aço de 10 milímetros. Está aqui, ó. A cor da área de aterramento é de 16. diferente vai ser as correntes de cada um dele. E é uma. E tanto as fases quanto o neutro, né? Aí vão dar o quê? 3, né? E lembrando lá de predial, né? A gente tem o quê? Tem a fase, que é essa simbologia aqui, né? Vamos supor que pegou lá direto a fase A. Tem a fase. A gente tem também o neutro. Igual tá aqui, ó. Tá falando aqui, ó. O M3, né? Uma fase, 2 fios. Ele está contando só a fase e o neutro. E agora mais o terra, né? A cor do ar aí de terra. E aí, dependendo das cargas dentro do cliente, você vai ter o quê? Você vai ter a carga, né? A potência. Fazia. Ok, beleza. Agora, pensando nesse daqui, né? Como é que eu vou extrair, né? Até eu dei a dica lá, você colocar um papel, uma folhinha de papel aqui em cima. Aí você vai com a caneta, aquele lápis 6B, né? Que ele solta mais grafite. E aí você risca por cima do papel, em cima aqui da alavanca. E aí você descobre, né, o valor da amperagem aqui desse disjuntor. Caso você não consiga visualizar igual tá dando para visualizar aqui, ó. Esses dois, esse aqui tá difícil. Agora, pessoal, vamos lá, vamos pegar esse quadro aqui, ó, transformar ele. Então, não deu aproximadamente quase. Então, nessa questão de arredondamento, aí, a gente poderia ser. Então, a gente não sabe essas cargas aqui. A gente só sabe as correntes e muito menos as fases em que estão acopladas aqui. E a gente não sabe, né, esse valor aqui. Aí, como se diz? Vamos começar pelo começo. A minha resistência. Vamos lá, vamos começar pelo começo aqui. Aí você vai lembrar lá na hora lá de eletricidade, né? Aí você lembra, ó, potência, né? Igual a tensão vezes a corrente elétrica. Ah, beleza. O projetista, né? A pessoa, ou quem está fazendo a manutenção,
Essa fórmula para ele, como se diz, tem que guardar no coração. Essa fórmula aqui é fundamental. Mas aí, o que que você precisa achar para dimensionar um disjuntor ou um que já está lá, né, que você sabe o valor da corrente, você vai precisar o quê? De isolar a corrente elétrica, né? Então, sempre assim, ó. Corrente, né, igual a potência dividida pela tensão. Qual que é a tensão, né, praticada aqui nesse cliente? Vai. A tensão é a tensão de 220. Só que eu não tenho a potência do equipamento, que é inclusive o que eu quero descobrir. Mas eu tenho a corrente do equipamento? Não, não tenho. Então, aí existe dois métodos. Existe o método para você saber a potência que o quadro tem alocado para funcionar equipamentos e existe as potências dos equipamentos. Aí a do equipamento em si, o que que você vai fazer? Você tem um equipamento lá, né? Você tem um equipamento em si. Você vai vir com o alicate amperímetro aqui, ó. Ou esse equipamento para rodar. E aí, você colocando ele na potência máxima, vai sair a corrente dele, a corrente de nominal. Aí o ideal é você apertar a tecla Hold lá do alicate, que aí ele pega o valor maior, escolhido, né? Beleza, então essa é a dica para você saber o quê? Saber a potência do equipamento e aí você poder saber o quê? Que proteção que eu vou colocar, né? Você sabendo a potência, vamos chutar aqui, vamos dizer que, sei lá, deu 18 amperes aqui. Aí você vai, beleza. Tensão 220. A leitura, né, lá no equipamento deu 18 amperes. Então, a potência vai dar o quê? Você vai, né? Não, você acaba de descobrir que esse equipamento aqui, hipotético, que eu imaginei aqui que deu 18 amperes, deu 3.960 watts de potência. Existe alicate amperímetro, dependendo se for um motor elétrico, né? Aí existe um alicate amperímetro, só que ele é um pouco mais caro. E aí ele tem funções de watímetro. O que que é um watímetro? Um watímetro é um equipamento que ele consegue aferir a tensão e aferir a corrente, né? Ao mesmo tempo, né? Aí tem o a 3 fios, tem o watímetro a 4 fios, mas no caso do alicate especial, né? Ele tem uns que tem a função, né? Que você coloca a pinça aqui e aí você vem com as sondas, né? Ao mesmo tempo aqui, ó, e faz a coleta de dados, sem você precisar, né? Porque o multímetro normal, ele funciona uma leitura por vez. Ou ele só lê corrente, ou ele só lê tensão. Aí com o alicate, com essa função de watímetro aqui, você consegue ver ao mesmo tempo. Mas assim, é tranquilo, você pode vir com o alicate normal aí, primeiro mede a tensão, depois mede a corrente. Ok.
Beleza. Então, nesse quadro hipotético aqui, né, nesse aqui, ó, tem 15 amperes. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer o retorno de Jedi. Você vai reconstruindo o quadro, igual ele está reconstruído aqui, né? Não vou ficar desenhando para não, como se diz, para o nosso tempo de aula e não comer o nosso tempo. Mas aí você começa, né? Ah, não, deu o primeiro aqui, né? De 15 amperes. Beleza, eu sei que tem um cabeamento. E aí, geralmente, o pessoal, ele verifica quais os circuitos estão funcionando ou não, né? Simplesmente fazendo o teste, né? Deixa o geral funcionando, os outros desligados, né? E liga só esse. Ou então tá tudo ligado, ele pega e desliga esse e faz a inspeção, né? Para saber quais é os que estão, né? Aí depende do método, né? Você pode, como se diz, para você ter certeza absoluta, você, né? Ou existe alguns equipamentos aí da STEC, a STEC Instruments, que ela consegue fazer essas leituras. Você coloca ele nas tomadas aí, e daí ele descobre, ele faz, ixi, tem vários parâmetros lá que ele faz. Então agora, né, a gente tem que descobrir a potência que esse disjuntor ele suporta até ele chavear. Então você vai, né, firme e forte aqui, ó, potência, tensão vezes corrente. Então, não, potência. A tensão é 220 volts, a corrente é 15 amperes. Vocês estão vendo que é uma coisa assim simples, mas é uma coisa que você tem que ter método, porque senão você se confunde, né? 3.300. Uma delas vai ser um certo. Qual que é a interpretação que eu faço aqui, ó? Eu até fiz essa conta aqui aleatória, não foi nem de propósito, não. Mas vamos supor que fosse esse equipamento aqui para esse disjuntor. Ele já não ia suportar, por quê? Porque a corrente nominal desse equipamento é 18. E aí ele vai desarmar o quê? Né? Tinha que ser pelo menos, né? Aí você faz a velha conta, né? Aí você pega lá 18 mais 5 dá 23. Então tinha que ter um disjuntor aí de 23 aí, pelo menos, para proteger esse equipamento aqui. Então, essa potência é aqui que a maioria dos alunos, inclusive eu, quando estudava elétrica, eu me confundia. Esse 3.300 ele é do disjuntor, é a potência teórica do disjuntor que ele suporta. Muitos faz essa conta aqui, né? Vê a foto lá no cliente, né? Vê isso aqui, aí, não, eu vi um de 15 aqui, aí pega e faz a conta, e aí ele coloca lá no croquis, né? No projeto, ou numa folha A4 lá, não, ó, esse circuito aqui aguenta 3.300. Ele está errado? Não, não está errado, não. Porém, o circuito, né, ele não pode funcionar com carga máxima, porque senão não faz sentido. Se eu colocar um equipamento de 3.300 aqui com esse disjuntor de 15, e vamos supor que ele não tenha regulagem, ele funciona nativamente nessa potência de 3.300. Então, ele já vai desarmar. É óbvio. Aí você fala, não, professor, eu conheço, eu faço instalação há muito tempo. Ele não desarma assim, não. E nem você está correto. Muitos disjuntores aí, eles têm um limite aí de tolerância, eles aguentam um pouco mais
do que aquela corrente a que está falando aqui. Mas é pouca coisa, viu? Não é muito, não. O cabeamento é que a suporta mais. Agora, se a gente for olhar por um outro lado aqui, ó, a gente olhar no desenho aqui, tá um de 2,5 aqui, né? Será que esse de 2,5 para esse circuito de iluminação ele suporta? Lá na NBR 5410, né, para vocês que vão lidar com manutenção, diz que iluminação é um cabeamento, a parte de iluminação, né? É um cabeamento de pelo menos um, é aquele de 1,5, com a menor bitola lá. Tem outros com bitolas menor, né? É o de 1,5. Só que eu vou te falar o que acontece como se diz, na vida real. As construtoras, elas não compram esse de 1,5 para usar na iluminação. Agora, tomadas, de uso geral, é de 2,5 milímetros, que é o recomendado, para cima. Mas as construtoras, assim, para economizar, né? Imagina, sobra um tanto de cabo 1,5 e aí eu só posso usar ele para iluminação. Então, ele já compra 2,5, que aí eu posso usar em tomadas de uso geral aí. Beleza. Agora, o que que a gente pode fazer? Antigamente, lembra que eu falei, o pessoal olhava lá na Pô, 5410. Sim, pois não. então, nas tomadas de uso geral, ele pode colocar 2,5 acima, tranquilo. Só 2,5 eu posso colocar também? Não, e cuidado com essa afirmação, assim, posso pôr tranquilo? Assim, ele vai estar em conformidade. Porém, esse, principalmente residência, né, que não, na maioria, eu acho que em todas as concessionárias, eu não falo em todas porque eu não observei a norma de todas, mas 2,5, né, assim, você pode colocar na instalação, você vai estar em conformidade, mas vai que a carga da iluminação ele dá a capacidade de corrente acima de 2,5 e aí ele recomenda o de 4 milímetros. Pode acontecer. Ah, professor, mas aí é uma iluminação. Aí o cara vai usar uns refletores e tal. Então, beleza. Mas eu estou falando não do equipamento em si, mas eu estou falando de quantidade. Vai que o cidadão, né? Isso não é possível de acontecer, né? Não é usual, mas vai que o cidadão tem uma quantidade imensa aqui de luminárias. Se ele tem, é aquela história, né? Aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Se ele tem muitas luminárias e essas muitas aí a carga exceder, ele vai ter que utilizar, né, uma bitola maior. Professor, mas segundo a NBR 5410, eu posso dividir esses circuitos. Olha, ó, você está estudando, viu? Você está bom. Realmente, eu posso dividir os circuitos, tipo iluminação, né? Sei lá, vamos ser o mais simplista possível. Iluminação um, iluminação 2. Se aí o projetista ele vê que a potência está ficando muito alta de um circuito, por exemplo, de iluminação, ele pode dividir esses circuitos, né, em outros para ele balancear a potência e poder continuar usando o cabeamento mínimo de 2,5. Então, assim, tranquilo, né? Igual você falou aí, né? Pode usar tranquilo, você vai estar em conformidade com a norma, mas desde que você verifique as potências, né? E aí, infelizmente, as residências aí, né? Por isso que eu falei quase todas as concessionárias, é, elas não, por a carga ser pequena, né? Voltando aqui as cargas aqui serem pequenas aqui, eles não há necessidade de projeto aprovado na concessionária local.
residências aí comum. Como não há necessidade, né, essa obrigatoriedade, desculpa, né, não é necessidade, obrigatoriedade de projeto, aí o que que acontece? O cidadão faz do jeito, né, do jeito que ele quer, né? Quantas e quantas casas aí não foram construídas aí, o cidadão, ele é mestre de obra, ele é leão de chácara, ele é o amigo da vizinhança, né? Ele é tudo, menos eletricista. O cara faz de tudo, né? Tem gente que acha que ser eletricista, né, é só você juntar os fios, é só você fazer infraestrutura. Construir infraestrutura é uma coisa. Agora, você projetar aqui no papel, no campo das ideias, nos cálculos, nos desenhos aqui, é outra história. Você pode simplesmente ir ali instalar, né? Eu posso ensinar alguém. Por isso que hoje em dia o engenheiro eletricista ele pode assinar uma RT, né, de treinamento. Isso é perfeitamente sem a necessidade de eu ter uma instituição de ensino chancelando. Se eu quisesse, né, eu inventaria a escolinha Pableiras Dance, eu fazia aqui e eu ministraria curso. Eu estaria errado? Não. Se a cada curso que eu ministro, eu gero uma RT com a finalidade de ensino, e aí eu coloco lá. Inclusive tem lá numa anotação de responsabilidade técnica, deixa eu ver se eu tenho uma aqui de tiracolo aqui. Ó, vou pegar essa aqui de ensino. Ó. Aí tem os índices aqui, ó, atuação, né? O engenheiro ele está atuando, e a finalidade é o quê? É ensino. Então, existe esses índices aqui, né? Então, é perfeitamente aprovado, né? Ele não estaria fazendo nada errado. O problema é que, enquanto tem um profissional que faz o certo, existe o outro profissional, né? Assim como vocês falam aí, né? Na linguajar aí, né? O alma cebosa, né? Que aí ele acaba com o nome, né? Ele põe o nome na lama dos bons profissionais aí, né? Ele pega e faz, né, projeto de qualquer jeito, ele dá treinamento, emite certificado, sendo que ele não deu um segundo de aula. Então, infelizmente, né, esse movimento ele aconteceu. E aí por isso que hoje, né, muitas empresas elas não aceitam só o treinamento, né, como RT de um profissional. Elas também pedem, né, o Departamento de Segurança do Trabalho de algumas concessionárias que eu conheço, né, a da Enel, a da Energisa, por exemplo, eles cobram além, você pode mostrar lá uma RT, né, com que você deu treinamento para fulano, ciclano, beltrano, porém eles pedem uma chancela, uma homologação da Câmara de Educação. Beleza, vamos continuar aqui, pessoal. Então, por exemplo, né, hoje em dia, você aí que é empresário, você tem uma responsabilidade, né? Aí você contrata alguém, você tem que ter a certeza que ele é eletricista do que ele está alegando ser, né? Ou predial, ou industrial, ou de redes, ou de linha viva de distribuição, que é dentro dos eletricistas o mais perigoso. Você tem que ter a certeza que ele tem um certificado. Ele só falar para você, ah, não, eu sou eletricista. Ah, não, beleza, cadê seu certificado? Então, e você tem que, além, né, e isso é quando é uma empresa grande, né, além de você verificar, né, você vê, você tem que fazer a verificação, geralmente é o Departamento de Segurança do Trabalho que faz essa triagem, né, ele verifica para ver se aquele certificado lá de conclusão, né, do curso de eletricista tal,
ele tem veracidade. Então, tudo isso, aí você pensa, né? Olha, professor, a gente está falando de manutenção, né? Mas essa parte, lembra que eu falei que todos os itens aí o 10 ponto, eu não estou lembrado lá da NR10, né? Que é o prontuário das instalações elétricas. Então, esse é um dos itens. Você tem que garantir, já que você, né, vamos supor, você é um microempreendedor, né, você tem uma pequena construtora aí, ou você tem uma equipe aí de eletricistas, você que é o responsável técnico, né, você tem que fazer toda essa verificação. Porque senão, né, na melhor das hipóteses, você só vai pagar a multa. Na pior, você vai ver o sol nascer quadrado, né? Você vai levar uma cadeia aí e ter que pagar umas multas pesadas aí. Então vamos no próximo. O próximo é o de 20, né? A gente não tinha feito o cálculo. Tá do mesmo jeito, né? Potência. 20 amperes. Ele volta em mim, ele pega por causa que tá calor. Cara, se eu não tivesse que levantar. 400. Então, ó, essa potência aqui, lembra, se a gente está olhando as proteções. Então, é a potência teórica que a proteção suporta. Não é a que o equipamento suporta. Então, você vai fazer duas verificações. Você vai ver a potência total que o equipamento suporta e a potência total que o quadro suporta. E ver se a potência que o quadro suporta está compatível com a que o equipamento ele suporta. Então, ó, até para ficar fácil o cálculo, né, a gente já. Aí são todos o quê? Ó? 15, né? 3 de 15 e 2 de 20 amperes, né? Então, basicamente, as potências aqui vocês descobriram, né? Aí qual que é o próximo passo? Você vai lá no prontuário técnico. Só um minutinho. Então, vamos supor que é dessa marca aqui, né? Como se diz, é um chute aqui, ó. Antigamente você olhava na NBR 5410. Aí você vai pegar esse. Vamos supor que aí você vai comprar esse cabeamento aqui, esse que é o mais baratinho. Esse o da tabela 6 aqui, ó. Então, a capacidade de corrente, ó, vamos, já que eu criei uma máquina hipotética aqui, ó, que aqui funciona a 18 amperes, né? Como que eu conseguiria achar, né, o cabeamento para essa máquina? Aí ela é monofásica, né? Então, se ela é monofásica, é dois condutores carregados aqui, ó. Ninguém dando aula aqui, você acha que esse cronograma reflete a verdade? Ó, a capacidade aqui, ó, 18 amperes, né? O de 1,5, aí você tem que olhar essa parte aqui, ó, dois condutores carregados. Então, o de 1,5 eu conseguiria pôr? Não. Ó, já do de 2,5 para cima eu conseguiria pôr.
Mas lembra da proteção que eu falei, né? Que tem que ser em conformidade com a 5410, né? Eu somaria o quê? Mais 3 não, desculpa, 5 amperes, né? 5 amperes aqui, aí daria o quê? 23. Aí a proteção para essa máquina hipotética aqui, ó, era um disjuntor de 23. Ah, professor, mas não tem no mercado um disjuntor de 23. Ah, mas tem um fabricante que eu conheço que tem, ou tem outro que não. Se não tem, você pega o mais próximo desse daqui. Aí vamos supor que você não achou o de 23 e você coloca o disjuntor de 25. Beleza? E o cabeamento? Geralmente o cabeamento é o que suporta maior capacidade. É o que precisa, né? Então você poderia colocar ó, um de 2,5, ó, 24. Você poderia colocar aí dessa marca aqui, um de 4, ó, suporta 32. Aí, como essa aqui é uma máquina, né? Ela tem uma potência alta, né? Igual a gente estava comentando ontem, né? É mais ou menos 1.200 watts que a 5410 ela já considera como uso específico. Abaixo desse é tudo de uso geral. Então vamos supor que você escolheu esse daqui, ó. Então de 4 milímetros, aí você vai pôr o cabeamento de 4 milímetros. E ele tem uma capacidade de corrente, né? Chama IMAX. 2 condutor para monofásico, né? 32 amperes. Professor, quer dizer que então se eu pôr 32 amperes nesse cabo aqui, ele explode? Ele parte, arrebenta? Não. Ele funciona. Ixi, ousa dizer que ele poderia até suportar. Tô chutando aqui, viu, gente? Mas baseado em experiências anteriores aí, eu ouso dizer que ele aguentaria, sei lá, uns 56, mais ou menos, 55 amperes. Mas aí é a questão, ele vai suportar 32, conforme o fabricante está dizendo, sem haver o que? Um sobreaquecimento e a proteção derreter e não pegar fogo. Ele vai suportar acima, principalmente se ele for rígido. Porém, aí ele, como se diz, o fabricante não pode garantir a proteção. Vamos supor que o normal é ele funcionar, se tudo der certo, né, ele funcionar uns 10 anos. Aí o que que vai acontecer? Você funcionando ele a 50 amperes, ele dura, ele dura mais ou menos, sei lá, estou chutando aqui 1 ano, 2 anos. Então a gente tem que buscar sempre estar usando em conformidade. Agora, o cabeamento aqui, ó, agora vamos voltar para o nosso quadro hipotético lá. Ele até tem, né, umas. Voltando aqui, ó. Professor, Vocês estão. Oi, pois não. a partir de quantos metros a pessoa tem que usar o cálculo de queda de tensão? Mas o cálculo de queda de tensão, a priori, você tem que utilizar ele sempre. Só que, como os primeiros projetos eram feitos assim à mão, né? O pessoal não utilizava os programas que eles utilizavam hoje. Geralmente tem um critério, chama o critério do circuito crítico. Pessoal, o que que é isso? Vou pegar logo
Deixa eu achar um circuito crítico aqui, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma casa? Aqui não tem. Eu lembro que tem, mas eu não estou achando aqui, não. Um circuito crítico para instalações residenciais é o circuito de chuveiro. Ué, professor, mas por que que é o de chuveiro? Por que que você fala com tanta categoria que é ele? O circuito crítico geralmente é o circuito com maior potência. Então, nessa instalação aqui, se eu não me falha a memória, é um compressor aqui de 5 CV, que no caso, para essa instalação, é um circuito crítico. Então, dependendo aí da instalação, se for uma residência, você vai, pega os circuitos do chuveiro e faz o cálculo de queda de tensão dele. Que aí, né, se você não tem, eu tenho bem aqui um exemplo aqui de cálculo de queda de tensão, ó. Quando eu não tenho um transformador, ou seja, eu pego direto do ramal da rua, a, a porcentagem de diminuição de tensão é de 5%. Admissível. Ó. No caso desse daqui, ó, deu 0,96, né? Ou seja, não deu nem 1% aí de queda de tensão, ou seja, uma queda de tensão muito baixa. Aí esse cálculo aqui é o cálculo oficial, ó, que é o que é praticado, né? Ele é baseado lá da segunda lei de Ohm. Ele é praticado pelos fabricantes, né? Esse aqui que eu mostrei aqui, o Prismia, né? Ele é praticado aí em muitos livros aí de instalações, né? Ou seja, ele é oficial. Quando você tem um transformador, aí aumenta essa porcentagem de queda de tensão admissível. Ele vai para a casa de 7%. Eu tenho até nesse prontuário aqui, ele mostra. Ah, tá aqui, ó. Tem um resuminho ótimo aqui, ó. Então, a princípio, como às vezes a instalação, né, muitas instalações elas são muito complexas, né, tem metros e metros de cabeamento e às vezes muitas cargas pequenas, né, assim, ou por padrão, o ideal é você calcular de todos. Quando você usa um programa automático, tipo o AutoQ Illuminio, Proelétrica, você consegue fazer esses cálculos porque ele é automatizado, né? Mas se você for fazer ele ali na mão, usando o AutoCAD, sem auxílio de um programa, usando calculadora, né? Aconselho você a pegar o circuito crítico, ou seja, o de maior potência, calcula a queda de tensão nele. Se a queda de tensão dele estiver acima, você pode ter certeza que o dos outros não vai fazer muita diferença, não, viu? É porque quanto maior a potência aí segundo a teoria aí, né, o cálculo de a queda de tensão admissível possível, ela vai ser maior. Beleza? Tem mais alguma dúvida aí? Não, não. Você tá Ok. feliz? Deixa eu falar do seu papo. Não, não tem essa. Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais aqui. Só um pouquinho, gente. Era isso aqui mesmo. Eu saí dele, não sei nem por quê. Então, você vai, né, você faz o cálculo admissível dos disjuntores, né?
Vamos pegar aqui. Então, o de 15 deu 3.300, né? Então, vai dar o quê? 3 e... Deixa eu pegar o calculador aqui. 3.300. 1, 2, 3, 4. Então, fica 3. Mais 2 vezes, né? Olha só. Esse quadro, teoricamente, né, e por cálculo, ele suporta 22.000 watts. Uai, professor, buguei a mente agora. Por que que no projeto, por isso que eu aproveitei isso daqui para ficar mais fácil. Por que que só está 10.790? Porque 10.790 é a potência alocada para os equipamentos que estão instalados aqui. O que a proteção suporta é esse valor aqui. E eu não. Ah, então quer dizer que agora eu posso meter o louco e botar 22.000 watts de carga aqui de equipamento e tá tudo certo. Não, se você fizer isso, todos os disjuntores aqui eles vão começar a desarmar. Aí sabe o que que é? Lembra aquele eletricista? O eletricista que não é eletricista, que o povo chama ele por aí de Zé Faísca, Zé Pica-Fio, aí sabe o que ele vai fazer? Ele está desarmando tudo, aí ele já começa por aqui, ó. Aí ele pega, não, tá um de 40 ampere, eu já vi isso, gente. Isso não é nem piada, eu já vi isso acontecer. O cara vê um de 40 aqui, vou pôr um disjuntor, um de 175. Juro para vocês. Ele, não, tá desarmando, ele não vai desarmar, não. Aí ele pega, põe um de 175 aqui. Vocês acham o quê? Quem tá na live? Vocês acham o quê? Que ele vai continuar desarmando ou não? Se eu tiver os 20.000 aqui, 22.000. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Então, ele aqui, ó, vai desarmar todinho. Continuar desarmando. Porque aí só mudar esse não resolveu o problema. Aí o que ele vai fazer? Vai começar a aumentar esses outros aqui. E aí o quadro vai ficar o quê? Super, super, super dimensionado. Nada a ver. Assim, para o cliente vai ser ruim porque ele vai gastar a mais, né? Esse que é o ruim. Mas, assim, protegido ele vai ficar. Agora, o problema vai ser o quê? O cabeamento. Por isso que o colega aí falou que vai pegar fogo. O que adianta eu ter super disjuntores aqui, mas o cabeamento continua o mesmo? Vai pegar fogo. Aí depois o que vai ter que fazer? Vai ter que aumentar o cabeamento. Mas aumentar a bitola é a última coisa que o pessoal faz. Beleza, pessoal? Já vou até deixar anotado aqui, salvo, para a gente ir na próxima aula aqui. Então, pessoal, já vou encerrando aqui, que já deu o horário. E na próxima aula a gente continua aqui com as nossas análises, beleza? E a gente fala das outras tarefas aí também. Tá bom? Valeu.